Meus amigos, minhas amigas, hoje é domingo. Está conosco hoje o vereador Messinho Gonçalves. Ele fala, dá explicação para os colegas e também para nós outros, população de Caucaia, sobre mais uma mudança na lei eleitoral este ano aqui no Brasil. Vamos ouvir vereador Messinho Gonçalves. Meus irmãos e minhas irmãs, quero com alegria cumprimentar a todos e por que não saudá-los na paz do Senhor, né? A paz que excede todo o entendimento. Quero cumprimentar a imprensa, servidores da casa, os que presentes aqui estão, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais e os que em seguida também acompanharão este pronunciamento. O tema que eu trago nesta manhã, acredito eu que seja de interesse de todos nós parlamentares, de todos nós que aqui estamos e de todos aqueles que têm o desejo no coração de também vir para esta casa para contribuir com a população caucaense. Vereador Ricardo, Vossa Excelência que está na política há tantos anos, sabe que as regras eleitorais, elas são modificadas e as câmaras municipais são usadas como verdadeiros laboratórios para ver se essas regras dão certo ou não. As regras nunca começam para os deputados federais. Eles fazem a nova regra e aí testam com os vereadores para saber se deu certo. Se der certo, mantém. Se não der certo, muda. Fora isso, nós temos um fator que eu preciso, infelizmente, numa democracia, ponderar o que eu vou falar. Olha o que eu acabei de dizer. Numa democracia, eu preciso ponderar o que eu vou dizer. Quando, na verdade, não poderia ser assim, principalmente estando na tribuna de um parlamento, tendo a imunidade que nós temos. Mas existe um órgão, um poder, que é o Supremo Tribunal Federal, que ele, claro, ele é instado por alguns partidos políticos, por algumas instituições, e isso gera um processo, e nesse processo eles vão julgar, fazer um julgamento. E mais um julgamento desses aconteceu ontem, se não me engano. E nesse novo julgamento, mudou-se a regra eleitoral de novo, Neto. Então a regra hoje é a anterior, diferente da regra que era ontem. Vamos lá. Qual era a regra vigente até então para esta eleição? E eu quero chamar a atenção aqui, não somente dos vereadores, mas também de todas as lideranças que desejam participar do processo eleitoral, porque da forma como ficou, vai motivar para que essas lideranças possam ser candidatos. Portanto, eu acredito que um dos pontos positivos da mudança que houve ontem é que pessoas serão estimuladas a compor os partidos. De certa forma, isso é maravilhoso. Como é que era a regra antes? Eu até fiz aqui um cálculo. Antes, existia aqui um coeficiente que, pela votação que nós temos, pelo número de eleitores que nós temos, que já chegou em Caucaia a 240 mil eleitores. Caucaia tem hoje 240 mil eleitores. Mas tem sempre a quebra, né? A quebra gira em torno de 20%. Tira 20%. Então nós teremos o coeficiente eleitoral em torno de 8.300 votos. Ponto. A partir desse coeficiente, qual era a regra vigente até então? A regra vigente para as sobras, e aqui eu vou manter o meu discurso apenas para as sobras, a regra vigente era que só participava da sobra os partidos que tivessem 80% do coeficiente. 80% de 8.300 votos daria 6.640. O candidato só participaria da sobra se ele tivesse 20% desse coeficiente de 80%. Portanto, se o coeficiente da sobra
80% seria 6.640, então o candidato, para ele participar, ele teria que ter no mínimo 1.328 votos. Isso aqui afastou muita gente. Até aqui tudo bem. Só que com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, mudou a regra e voltou à regra anterior. A regra dos 80-20 não existe mais. Agora é outra regra. Qual é a regra vigente? A regra agora é que só participa da sobra ou participam das sobras aqueles candidatos que tiverem 10% do coeficiente eleitoral. Portanto, 830 votos. Isso aqui vai estimular para que muitas lideranças que já haviam desistido de participar reacendam dentro de si a esperança, mais uma vez, de poder concorrer ao pleito. Isso aqui vai também beneficiar os partidos menores. E eu acredito que não somente os menores, mas como falei, vai prestigiar a formatação dos partidos. Vai ser mais fácil a gente conseguir formar os partidos com essa nova regra. Ontem, o Supremo Tribunal Federal... É sim, quando for possível. A notícia é essa. A maioria do STF derruba regras sobre sobras eleitorais, mas sem afetar os deputados já eleitos. E aqui eu preciso fazer uma crítica a 5 dos ministros que queriam que a regra que foi mudada ontem retroagisse para 2022, quando a lei jamais pode retroagir para prejudicar. Graças a Deus, 6 ministros tiveram a consciência, coerência, de que essa regra só pode valer para as futuras eleições, e no caso a eleição desse ano. Portanto, essa decisão do STF incluiu todos os partidos na última fase, que é a fase das sobras eleitorais. Então nós poderemos ter em Caucaia, se o coeficiente der de fato 8.300, que aí vai depender do número de eleitores, mas se o coeficiente der 8.300, nós poderemos ter eleito aqui esse ano em Caucaia um candidato com 830 votos. Isso é maravilhoso. Isso é bom por quê? Porque prestigia esses candidatos, prestigia os partidos e, de certa forma, a meu juízo, dá mais pluralidade ao processo. Messinho, o processo é bom? A meu juízo, não. A meu juízo não é bom. Porque na hora que eu tenho 23 vagas, na minha cabeça, quem é que representa o povo? É quem tem o maior número de votos. A meu juízo é assim. Então, a meu juízo, nós poderemos ter uma regra com os 23 mais votados. Messinho. Essa é a regra mais justa diante do povo. Já que a regra não é essa, a regra é a proporcionalidade, a meu juízo, isso aqui vai favorecer aos pequenos partidos e também as pequenas candidaturas. Obrigado, Messinho. Muito obrigado a você, internauta, que acompanha todos os dias aqui os nossos vídeos na TV Caucaia no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, dê um like nesse vídeo, comenta aí o vídeo do Messinho à vontade, compartilha, por favor. Se quiser falar com a gente, o nosso telefone WhatsApp é o mesmo. 986444005.